O nosso terceiro ponto do nosso tema, né, é como eu venço a ansiedade. E aí a proposta é que você vence a ansiedade, né, depositando toda a sua confiança em Deus, né? Aqui, depois de termos passado por esses dois pontos, né, a vida é mais do que as necessidades e olhe para a providência divina revelada na criação, o caminho para que você consiga vencer a ansiedade. Um terceiro ponto aqui, que é esse ponto que eu vou abordar agora, é que a preocupação, se preocupar, ficar pensando, né, em algo que possa não acontecer, né? Muitas vezes nossas preocupações são básicas, né? E o texto aqui aborda a questão da subsistência, o comer, o beber, o vestir, né? No entanto, é preciso entender que muitas vezes essa preocupação excessiva, né? Porque também um dos pontos da ansiedade é você se preocupar com algo que talvez nunca venha a acontecer, né? Na sua vida. E aí gera essa ansiedade, essa angústia, muitas vezes leva a uma depressão, leva a problemas, a insônia, né? E tudo devido a uma preocupação excessiva. E que o texto aqui, eu pulei esse versículo no ponto anterior, que foi a questão da providência divina revelada na criação. Eu pulei esse versículo de propósito para a gente trabalhar ele só ele sozinho, né? Para abordar esse ponto, que é a questão da inutilidade e da preocupação. Versículo 27. Lembrando que o versículo 26, Jesus traz o exemplo das aves do céu, e no versículo 28, né, os lírios do campo, né? Ele manda que você observe, olhe para a natureza e que você observe o quanto Deus cuida dos passarinhos, dos pássaros, né? E a beleza que existe nos lírios dos campos, né? A beleza que existe nas flores. Jesus ele convida que você olhe, né? E quem cuida deles, né? O próprio Deus, né? E o texto mostra que você, versículo 26, acaso não tendes muito mais valor do que eles, e o versículo 30, né? Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, né? O versículo 27 traz um ponto de angústia, né? Um ponto que leva as pessoas a essa preocupação excessiva, né? E o texto nos convida a olhar que é inútil, né? Porque você não sabe o que pode acontecer, né? Daqui a uma hora, você não sabe o que pode acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Você não tem controle absoluto sobre a sua existência, porque pode vir, muitas vezes você vê pessoas fazendo planos magníficos, né? Fazem planos, traçam estratégias, né? Executam essa estratégia e muitas vezes, de uma hora para outra, acontece uma adversidade, uma situação, por exemplo, um desastre da natureza, né? Uma coisa que acontece no mundo, a pandemia. Quem esperava a pandemia? Quantas pessoas não tinham planos, não tinham projetos e foram tudo destruídos pela pandemia? Quantas pessoas elas não são pegas de surpresa, por exemplo, com relação a uma enfermidade? Do nada surge uma enfermidade e, por exemplo, vamos dizer, usar como exemplo um câncer, e quando descobre já é um câncer terminal, já é uma situação irreversível, né? Então a inutilidade, a preocupação, ela é inútil, né? E por que essa preocupação ela é inútil? É porque ela não acrescenta nada, né? Ela não acrescenta nada à vida. Vamos ler o versículo para a gente chegar a essa conclusão e a gente fazer uma reflexão desse ponto, né? Nós chegamos a esse ponto, que é o ponto 3, né? É o nosso quarto vídeo e o terceiro ponto do nosso desenvolvimento do texto, né? A inutilidade da preocupação. O texto diz assim: qual de vós,
por mais ansioso que esteja, né? Então vamos lá. Você, né? Por mais você tá muito ansioso, né? Eu gosto de usar muito o exemplo da prova, né? Vai fazer uma prova amanhã, né? Então, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Você pode acrescentar 1 hora à duração da sua vida, né? Não. Você não pode ir estar à frente, né? Nem 1 minuto do que pode ou do que vai acontecer com a sua vida, né? Então você vê que essa preocupação, né? Você não consegue, não acrescenta nada à sua vida você viver essa vida, uma vida ansiosa, né? Então é inútil a ansiedade, é inútil essa preocupação excessiva, né? E aí tem uma aplicação, né? Tem uma reflexão. As aplicações eu vou fazer depois que eu gravar o último ponto. Mas existe aqui uma consequência, né? Com relação a essa preocupação excessiva, né? E a reflexão é que a ansiedade ela causa desgastes, né? Emocionais, porque você fica ali, você vai e volta ao mesmo problema, você vai e volta ao mesmo problema, você vai e volta à mesma situação, você fica indo e voltando, e o texto diz aqui, por mais ansioso que você esteja, você pode acrescentar sequer 1 hora a duração de sua vida? É uma pergunta, você pode, né? Então, a ansiedade, ela traz o desgaste emocional, né? Essa ida e volta, muitas vezes com situações futuristas que não pode nem acontecer. E também tem um desgaste espiritual. Por que tem um desgaste espiritual? Porque muitas vezes vai criar uma barreira à sua fé, né? O problema, a situação, né? Vai tomar o lugar ali de Deus, vai minar a sua confiança em Deus, vai minar a sua fé, vai atacar de uma forma direta a sua fé, né? Então daí a inutilidade, né? Dessa ansiedade excessiva, né? Dessa preocupação excessiva com devido a essa ansiedade que vai gerar desgastes emocionais e desgastes espirituais, né? E aí já faz um link com o próximo ponto, né? E o link com o próximo ponto é que vai ter uma diferença, né? Em como o cristão ele lida com todas essas adversidades, essas preocupações existenciais com relação ao bebê, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, né? Como as demais coisas também, né? O texto usa esses exemplos aqui, esses 3 exemplos, e como vive a pessoa que não tem fé, né? Que não crê em Deus, que não crê em Jesus. As duas pessoas, eles vivem de forma diferente. É o próximo ponto, né? Que é a diferença entre o crente e o descrente, ou o gentil, ou os incrédulos, ou aqueles que não creem em Deus, né? Vai existir uma diferença, uma cosmovisão, um modo de ver o mundo. Então vai ser o nosso próximo ponto, né? O nosso quarto ponto vai ser a diferença entre o crente e o descrente, o gentil, os incrédulos, aqueles que não creem em Deus.